a minha geração. Bora, salve equipa, desculpa. Este Bora. país também é para novos e é por isso que temos em estúdio o mais jovem professor de Filosofia da Escola Pública em Portugal. É também autor, é também poeta, com obra publicada, publica artigos, publica poesia e publica vídeos no YouTube. No canal A Tua Filosofia, podem visitar. É considerado um dos 3 melhores canais dedicados à filosofia no ensino secundário em Portugal, na medida em que só existem mesmo 3 canais. É licenciado em Ciência Política, mestre em Filosofia e em Ensino de Filosofia. Frequenta o doutoramento na Nova, na mesma área. Elric é um apelido de origem judaica, do leste europeu, significa homem honesto, por isso hoje não esperamos menos do que uma conversa honesta com um rapaz que começou a trabalhar com crianças em 2008 e que se tornou senhor professor ou setor em 2017. Passou a adolescência no Liceu Camões, em Lisboa, militou numa juventude partidária, influenciado por uma família de esquerda, tentou ser um jotinha profissional, chegou a apertar 2 vezes a mão a Sócrates, não ao grego, mas ao parisiense. Mobilizava pessoas para conferências, envolveu-se de forma idealista até ter uma crise existencial. Passou a querer estar mais sozinho com as suas ideias, considerando que a política tem coisas nobres, mas também tem coisas menos bonitas. Tinha mais dúvidas do que certezas, mais vontade de estar com poucas pessoas do que com muitas. Falhou na ideia de ser um jotinha semi-profissional, nas negociatas políticas e nos cafés de influência e escolheu o ensino, uma área que parece cada vez menos apetecível à nossa geração. David Erlich, bem-vindo. É assim que se diz o nome? Como é que se diz? Quase. Antes de mais, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu digo Erlich. Erlich. Vamos tentar dizer o nome de forma correta. Como bom pluralista, aceito Erlich e também aceito Erlich. Peço desculpa já se ser o nome de formas diferentes ao longo desta conversa. Eu acho que era muito bonito começarmos esta conversa com o que é a filosofia. Mas já lá vamos. A não ser que tenhas uma frase assim muito rápida para tirar. Eu sobre essa questão tenho mais perguntas do que respostas. Ok, aceito essa resposta. O professor foi em tempos uma das figuras mais importantes e respeitáveis e necessárias na sociedade e hoje parece que esta figura do senhor professor caiu em desgraça. Mesmo assim tu escolheste esta área. Porquê? Esta área, de certo modo, apareceu na minha vida sem que eu estivesse à espera. Portanto, eu não fiz o ensino secundário querendo ser professor, não iniciei o caminho na universidade querendo ser professor e mais ou menos a meio da minha licenciatura, 2 áreas que eram complementares na minha vida, 2 áreas que começaram como algo lateral, foram ganhando alguma centralidade. Por um lado a filosofia e por outro lado a educação, no sentido lado, não necessariamente o ser professor, mas a educação. Eu comecei a trabalhar num campo de férias, no campo de férias do Cadaval. Eu fui lá acampante e comecei lá a trabalhar no verão de 2008. E era o meu momento preferido do ano, era estar a ter um papel na vida daquelas crianças e daqueles jovens. Depois, em 2011, surgiu a oportunidade de, na extinta Junta de Freguesia do Santo Condestável, posteriormente Junta de Freguesia de Campo de Ourique, a trabalhar como monitor de tempos livres. E a dada altura foi aí que eu percebi que aquele meu part-time, que surgiu como um part-time para complementar o orçamento pessoal de um jovem universitário, era mais uma vez o momento preferido do dia. Portanto, o campo de férias era o momento preferido do ano e o estar na escola era o momento preferido do dia. Em simultâneo, na licenciatura em Ciência Política, comecei a perceber que, para mim, análises estatísticas ou coisas com muitas tabelas e gráficos, apesar de ter algumas competências nisso, eram extremamente aborrecidas e o que eu mais gostava era ler a República de Platão, ou a propósito do projeto de investigação, ler Filosofia da Ciência, ou ler a Richard Rorty a propósito do pensamento político contemporâneo. E então, a da altura, realinhei o meu percurso formativo e descobri aquilo que queria fazer como profissão e, curiosamente, assim que descobri aquilo que queria fazer, esforcei-me nos estudos como nunca tinha feito e hoje em dia estou muito grato porque quando comecei o meu percurso não esperava aos 32 anos, quer dizer, viver exclusivamente do ensino e de uma forma assaz estável. Mas percebes esta ideia de não ser apetecível para a nossa geração, o ensino? Secundário, acho que é universitário talvez. Eu penso que não é possível porque nós vivemos uma crise de identidade do que é o professor. E eu diria, não querendo ser polémico, que ainda bem que há uma crise de identidade do senhor professor.
porque esta ideia do professor como uma autoridade incontestável, como alguém que é dono de todo o conhecimento e o passa a alunos que estão calados a tirar apontamentos, essa figura está inevitavelmente em crise e isso não depende... Ainda bem. Essa figura em particular ainda bem, não é? E não depende da opção de nenhum de nós e, portanto, parece-me que estamos numa transição. Nós já sabemos o que o professor não é mais, mas ainda não está claro o que é que o professor pode ser. Mas o que é para ti um bom professor? Um bom professor, para mim, é um orientador de aprendizagens. Tanto que muitas vezes eu tento evitar a ideia de que vou dar aulas. Obviamente que digo-a no dia-a-dia, porque pareceria muito estranho perante colegas e família. Estou cansado, estive a orientar aprendizagens o dia inteiro. É uma expressão estranha. Mas eu vejo o professor como um mediador, como um orientador de aprendizagens. Isto é, como alguém que sim, pode e deve ter capacidade expositiva, portanto pode e deve lecionar, mas também sabe orientar trabalho cooperativo, sabe mediar relações interpessoais entre os alunos, sabe despertar para a curiosidade, sabe levar um livro, levar um site, levar um mapa, levar uma obra de arte para a sala. É um professor que, mais do que estar numa postura de estrado, não é? Lá em cima, e que infelizmente ainda é muitas vezes, ou pelo menos algumas, aquilo que se espera e aquilo que o docente faz, é um professor que é um companheiro de viagem. E eu diria que nós estamos numa época de transição deste professor transmissor para este professor mediador. E, portanto, tanto a classe docente como a própria sociedade parece por vezes ter uma certa nostalgia do professor do antigamente, sem ainda saber o que é que se espera hoje em dia do professor. Ao mesmo tempo, eu penso que não foi apetecível durante muito tempo, porque, sejamos claros, durante muito tempo havia muito desemprego docente. Mesmo quando eu comecei em 2012 a formar-me para a docência, a reação das pessoas quando eu dizia que queria ser professor era quase como as minhas condolências. Sim. E quando eu dizia que era de filosofia era umas duplas condolências. E, portanto, acho que durante muito tempo houve essa crise, por assim dizer, porque foi uma profissão que tinha mais pessoas a formar-se do que postos de trabalho. Sociologicamente isto está a mudar e, portanto, resta-me fazer o repto, como aquele anúncio da Força Aérea: jovem, se queres ter uma vida aliciante, junta-te ao ensino. Mas olha, os professores estão felizes, que diagnóstico fazes? Eu tenho sempre uma certa suspeita às generalizações não baseadas em dados empíricos. Eu diria que há dois grandes obstáculos à felicidade do docente que não advêm do próprio docente. Um deles é a burocracia. É urgente fazer um simplex no Ministério da Educação e é urgente não só ao nível das próprias hierarquias, mas também ao nível da própria cultura de escola, parar de preencher burocracias inúteis. Dialogando com amigos meus que trabalham no setor privado e que participam em reuniões de elevada responsabilidade, onde são tomadas decisões muito importantes, às vezes parece, e talvez esteja aqui numa hipérbole, que é preciso mais burocracia para fazer a eleição de um delegado de turma do que uma reunião onde se decide um investimento de milhares de euros. Portanto, um dos obstáculos, parece-me, à felicidade dos docentes é estarmos inundados de grelhas, grelhinhas, planos e planinhos. Por outro lado, e aqui também há uma questão cultural. Há evidências, eu lembro-me, é uma das coisas que estudei no mestrado que me chamou muita atenção, que quando a gestão do currículo é descentralizada, isto é, quando os programas nacionais permitem aos professores em cada escola optar entre o autor A e o autor B, ou dentro de um determinado autor optar por um livro ou por outro, quando os professores em cada escola não são apenas cumpridores do currículo programático, mas são também, em certa medida, autores de opções programáticas, a sua motivação também aumenta. Portanto, isto é um chavão, mas em certo sentido, a autonomia das escolas, da escola per si,
e cada escola então procurando menos burocracia por um lado e mais autonomia na gestão do currículo, desde que haja permissão do Ministério para isso, podem ser chave para maior felicidade dos docentes. Um terceiro tópico, a meu ver, só para finalizar, que alimenta por vezes uma possível desmotivação dos colegas que estão na fase em que eu estou, de colegas que não estão vinculados a uma escola, nem sequer a um quadro de zona, é a ideia de que um professor pode durante um ano letivo investir tudo numa escola, fazer um clube de basquete, fazer tutoria aos jovens, e como no ano seguinte já sabe que muito provavelmente não ficará naquela escola, isso muitas vezes funciona como um incentivo à não vinculação com a comunidade educativa. E, portanto, mais um chavão, a precariedade da classe docente jovem e não apenas jovem é também, por vezes, parece-me um fator de alguma desmotivação. Eu sinto, não sei se concordas, que gostar de uma disciplina, gostar ou não muito de uma disciplina, pode depender da experiência que cada professor oferece aos seus alunos. Eu, por exemplo, lembro-me que a filosofia não era uma disciplina consensual onde estudei, no Liceu Francisco Rodrigues Lobo, em Leiria. Havia pessoas que odiavam a filosofia porque era meramente decorar o que é um silogismo, o que é o determinismo. E tinha uma colega, por exemplo, que adorava porque a professora entrava na sala e falava o que é morte, o que é Deus, e conseguia meter os alunos todos em ebulição a discutir certos assuntos. Tu és mestre em ensino da filosofia. Como é que os professores são ensinados a ensinar? Eu diria que este é o meu diagnóstico baseando-me na minha experiência. Eu gostei muito do meu mestrado em ensino de filosofia e gosto muito da casa onde me formei, onde agora estou a fazer o doutoramento, a nova FCSH, e aprendi coisas muito interessantes. Contudo, a mim parece-me que a formação de professores, e pelo que eu vou percebendo, este é um problema transversal às várias instituições do ensino superior, e digo isto apenas como uma hipótese de trabalho, porque lá está, gosto sempre de basear as minhas opiniões em factos e não domino todos os factos, mas parece-me excessivamente teorizante. O que a mim me deu mais bagagem enquanto professor foi ter trabalhado anos e anos em colónias de férias, em campos de férias, saber o que é fazer uma fila com um grupo de crianças e jovens, saber o que é mediar um conflito, saber o que é ir do ponto A para o ponto B, saber como falar para um grupo de 30 crianças e explicar-lhes o que vamos estar a fazer de manhã. A meu ver, a formação docente tem de ter uma maior componente prática e, quiçá, não apenas a nível do ensino formal, uma componente prática na área da animação sociocultural, do estar. Mas isso implica uma visão do ensino, e a minha visão do ensino é que o ensino começa na relação. E, portanto, se o ensino começa na relação, será útil eu aprender didática, será útil eu aprender pedagogia teórica, será útil eu aprender a fazer um plano de aula, mas antes de mais eu tenho de aprender como é que eu me posso relacionar enquanto figura educativa com um grupo de 15 a 30 crianças ou jovens. A grande escola para mim enquanto professor, e o que eu vejo em colegas que também foram monitores de campo de férias ou que foram escuteiros, por exemplo, é que as experiências em educação não formal são sempre muito úteis para depois sermos bons docentes na educação formal. E eu acho que essa é uma reflexão que todos nós precisamos de fazer, porque às tantas é mais útil termos uma formação de professores em que o professor é convidado a visitar uma escola inovadora e passa um dia com uma turma numa escola inovadora, do que estar a aprender detalhes verdadeiramente, detalhes que são verdadeiramente pormenores, passa a redundância, de como configurar uma célula de Excel. Portanto, a formação para a relação pedagógica, e a formação para a relação pedagógica desde contextos de educação não formal, parece-me que deve ser uma prioridade da formação de professores. Tu defendes que os programas pedagógicos são progressistas e cada vez mais abertos, podem existir aulas dinâmicas, mas que o problema é a cultura de escola e não o programa. O que é a cultura de escola? Eu talvez tenha defendido isso numa outra entrevista, e como bom filósofo gosto de repensar as minhas posições. Eu diria que os programas atuais, e eu conheço alguns programas, leio não apenas o de filosofia, por curiosidade vou acompanhando, e os programas atuais chamam-se Aprendizagens Essenciais, vivem um certo paradoxo, que é, por um lado, em todo o seu aparelho crítico, em todo o seu aparelho conceptual, recomendam aulas de exploração, aulas cooperativas, aulas de
de interação, mas por outro lado tem uma quantidade de conteúdos muito elevada. Portanto, o programa não impossibilita e até recomenda que haja metodologias inovadoras, mas depois não necessariamente faz acompanhar esse ênfase nas metodologias inovadoras de uma redução de conteúdos. Por exemplo, no programa de filosofia, hoje em dia, nas aprendizagens essenciais, com as quais eu simpatizo bastante, o aluno tem de saber o nome de 14 falácias, parece-me que são 14. Bom, quer dizer, é discutível. Porque é que ele tem de saber 14? Se calhar podíamos consolidar um conhecimento muito profundo de 5 ou 6 falácias e as outras ele chegará lá pela própria intuição e pela própria curiosidade. Agora, definitivamente, há um problema que é a ideia da obsessão com o cumprimento do programa e a enorme preocupação que nós, professores, temos com isso. Eu acho que é uma preocupação muito bem intencionada e muito leal, porque nós temos um programa para lecionar e temos de lecionar e há exames nacionais. E eu defendo que se o programa existe, deve ser lecionado na íntegra. Eu leciono o programa na íntegra e ele é abordado na íntegra. Mas entre abordar um conteúdo de forma entre abordar absolutamente todos os conteúdos de modo mais completo, ou abordar um certo conteúdo de modo mais superficial para ter tempo a propósito de outro conteúdo, de organizar um debate, de fazermos uma pesquisa no YouTube e uma mostra das pesquisas que as equipas de aprendizagem fizeram. Eu prefiro a segunda hipótese. Definitivamente, nós precisamos de uma cultura que valorize menos a quantidade dos conteúdos e valorize mais a profundidade e o caráter significativo com que foram aprendidos esses conteúdos. Em termos muito sintéticos, para concluir, eu penso que é preferível aprender 5 conteúdos de modo significativo do que aprender 10 conteúdos apenas para o teste e passado um mês eu esqueci-me. Tu agora estás ocupado com um doutoramento sobre a obra do pensador argentino Santiago Kovadlov. Achas que com este doutoramento vais querer continuar no ensino secundário ou poderás vir a entusiasmar-te com o ensino superior? Eu estou apaixonado pelo ensino secundário e acho que é, sem querer que esta frase pareça um fundo de Facebook, uma paixão eterna. Agora, definitivamente, o que eu invejo mais de forma saudável no professor de ensino superior é em certo sentido. Não é tanto isso, não é tanto isso. Felizmente, entre o ensino público e a minha acumulação de funções, não nado em dinheiro, mas também não tenho motivos de queixa. O que eu invejo é o professor do ensino superior poder ser autor do seu próprio currículo. Eu lembro-me de uma cadeira de filosofia moderna que eu tive com a professora doutora Marta Mendonça, em que toda a cadeira foi a noção de erro nos vários autores de filosofia moderna. E eu estou sempre a ler, estou sempre a pesquisar, estou sempre em leituras da minha área e gostava, eventualmente, portanto, já que me perguntaste, sem falsas modéstias, mas também sem demasiada ambição, eu gostava de um dia poder acumular a docência no ensino secundário. Não largares o ensino secundário? Sim, não largar o ensino secundário. Eu gostava de um dia acumular o ensino secundário, se a vida me permitir, se eu conseguir fazer o meu doutoramento e se tiver essas oportunidades, portanto, sem nenhum caráter obsessivo, mas como ideia, ainda não projeto, gostava de um dia ter o privilégio de poder conciliar o ensino secundário com algumas horas no ensino superior, porque o ensino superior é sempre um grande estímulo para a curiosidade intelectual e para a exploração. E há talvez uma diferença na audiência, nos alunos que à partida estarão mais interessados no que estão ali de facto a estudar, não sei se será bem assim, do que no ensino secundário, que é uma coisa mais para todos e que muitos se calhar dormem nas aulas ou vão mais ao telemóvel ou não estão tão entusiasmados com todas as cadeiras, as disciplinas nessa altura ainda. Sim, a questão do interesse, eu considero que eu consigo suscitar, em grande parte das vezes, o interesse dos alunos. Só que eu adapto
o modo com que leciono o programa, a quantidade de coisas que digo na aula e o tipo de relações que faço entre conceitos à turma que tenho. E às vezes eu intelectualmente teria vontade de ler um determinado texto, de explorar uma determinada ligação de conteúdos, e que não o faço com todas as turmas porque sei que não seria acompanhado ou seria acompanhado por uma minoria da turma. E portanto aquilo que mais me estimularia na investigação académica, aquilo que me estimula a fazer o doutoramento, e aquilo que me estimularia no ensino superior seria a capacidade para poder aprofundar leituras e aprofundar conhecimentos. Isto parece uma entrevista de emprego para o cargo de professor no ensino superior. Em 150 alunos tiveste apenas um com negativa. É um saldo interessante. Esses são dados de 2 anos letivos na escola secundária e de Alcochete. Este ano. Quantas negativas? Não me lembro de cor, mas o meu. Mas ficas triste quando sentes que não conseguiste ajudar a universalizar as possibilidades de sucesso daquele aluno? Eu fico genuinamente triste. Acabei de dar um murro no microfone sem querer, sabe? Freud explica, falamos negativas e eu dou um murro no microfone. Fico triste com uma avaliação negativa. É algo que me deixa triste, quer dizer, eu não fico sem dormir, nem a chorar, mas eu sinto que o sucesso dos alunos é a minha missão. E portanto, mais uma vez aqui o paradigma que não deve ser confundido com facilitismo, porque lá está, eu tento dar várias oportunidades, diversificar recursos, ter conversas individuais motivacionais, não é? Como o meu treinador de futsal fazia, ou seja, como os nossos treinadores desportivos fazem, às vezes chamam um atleta à parte, olha o que é que se está a passar, não estás a render tanto, passa-se alguma coisa. Portanto, eu tento de tudo, desde conversas individuais motivacionais, diversificar estratégias, dar novas oportunidades de aprendizagem, correu mal no momento da avaliação, vamos a outro. Se não dá, eu não faço juízos de valor, não fico zangado, não ponho uma etiqueta ou um rótulo no aluno, mas fico triste porque de algum modo os dois, em certo sentido, de algum modo teremos falhado. O aluno falhou ou porque não quis, ou porque quis e não conseguiu. Eu falhei porque não fui capaz de fomentar a aprendizagem, que o meu ordenado existe para eu fomentar aprendizagens, e portanto fico triste. E é precisamente o meu lema. O meu lema é universalizar as possibilidades de sucesso sem banalizar a excelência. Num sistema, sobretudo no ensino secundário científico-humanístico, em que se dá muita atenção à média, procuro também não banalizar a excelência e que também não seja vulgar uma avaliação muito elevada, que se perceba que isso também não é banal. Mas sim, construo o processo de ensino-aprendizagem de modo a que mesmo um aluno com dificuldades, se dedicar, se esforçar, vai chegar a uma avaliação que represente sucesso e não vai chegar a ela de forma fictícia, porque isso é que é facilitismo. Vai chegar a ela tendo aprendido algo e saindo do ano letivo mais rico intelectualmente do que quando entrou. E agora sim, David Herrlich, o que é a filosofia? A filosofia... a imagem da filosofia depende de cada época histórica. A filosofia, até à independização da ciência, era a procura da verdade e confundia-se com a ciência. Mas o jornalismo pode ser também a procura pela verdade. É engraçado dizer isso, porque quando eu era miúdo eu queria ser jornalista e árbitro de futebol. E recentemente é sempre a verdade no futebol e na imprensa. Tenho refletido que diria que desde que a própria ciência social se independizou da filosofia, a filosofia vive numa tensão, num certo paradoxo. Por um lado, fala-se da crise de identidade da filosofia, o que é a filosofia, já não há hoje em dia grandes sistemas filosóficos a ser propostos, grandes teorias filosóficas que tudo incluam, mas por outro lado nunca houve tanta gente a estudar filosofia, nunca houve tantos papers académicos e temos filósofos como o Byung-Chul Han, o Zygmunt Bauman, o Slavoj Zizek, em certo sentido uma concepção abrangente, o Jordan Peterson. Achas que é filósofo? Eu não o conheço em profundidade, mas eu diria que... Tens o Habermas também? O Habermas, diria que a partir do momento
em que passamos da explicação baseada em variáveis para a compreensão, já estamos no domínio da filosofia, ainda que não seja feita por encartados em filosofia. A partir do momento em que já não estamos a tentar explicar o efeito da variável B na variável C e a tentar colocar tudo sob uma fórmula, e a partir do momento em que, através do pensamento conceptual, através do pensamento complexo, estamos a procurar compreender afinal o que é este todo em que habitamos, estamos a fazer filosofia. A filosofia vive numa permanente resistência. Por exemplo, hoje em dia há áreas tradicionalmente associadas à filosofia, como o problema do livre-arbítrio, que já estão a ser estudadas pela neurobiologia. Portanto, primeiro foi a física, depois a psicologia, e agora as neurociências vão trincando partes da filosofia. Mas eu diria que a filosofia existe antes de qualquer ciência e depois de qualquer ciência. Existe antes da ciência no caráter teórico. Uma teoria tem de ter uma lógica interna, tem de ser coerente, não pode cometer contradições, na atitude de curiosidade, na atitude de perguntar porquê, na atitude de esclarecimento conceptual. Portanto, a filosofia vive antes das ciências enquanto lógica do próprio pensamento e vive depois das ciências enquanto ética e filosofia política, que é afinal, como dizem os primeiros versos da música do Paulo de Carvalho, quis saber quem sou e o que faço aqui, o que fazemos com o progresso científico e quem somos nós. Mas a filosofia não pode ser só pensar, não pode ser só pensamento, porque mal ou bem toda a gente pensa, uns mais do que outros. Essa é a velha questão, se uma obra de arte existe, se não for um objeto. Há até um artista atual que faz umas obras de arte que são um espaço invisível, como a mera etiqueta. Eu diria que a filosofia, e isto também a distingue da ciência, não é um conjunto de frases consideradas verdadeiras acerca do mundo. Isto é, se nós quisermos saber o que é a física, nós pegamos em todas as frases, proposições da física que não tenham sido falsificadas e temos a física. E o mesmo com a química, o mesmo com a geologia, por aí. De certo modo, o mesmo talvez quiçá com um romance. Se nós quisermos saber o que é um romance, pegaríamos em todos os romances já publicados, até podíamos pedir uma inteligência artificial que os lesse a todos e nos desse uma definição de romance. Eu diria que a filosofia não é um campo de proposições, é uma atividade. E, portanto, enquanto atividade está ao alcance de todos, desde que haja um compromisso com a autonomia de razão, isto é, com o eu procurar ultrapassar os meus preconceitos e pensar criticamente sobre o mundo que me rodeia. Mas eu penso que isso não basta. Eu penso que a filosofia precisa do diálogo, seja o diálogo como nós estamos a ter, seja se ela quiser ficar, se ela quiser ser recordada para gerações futuras enquanto filosofia, precisa da obra. Eu penso que a filosofia precisa da obra, seja na forma de pequenos ensaios, seja na forma de um romance filosófico, seja na forma de um sistema. A filosofia precisa da obra. E o curioso é que mesmo um filósofo oral como Sócrates, nós só o conhecemos porque Platão escreveu os diálogos. Será que Sócrates existiu? Há bastantes evidências de que Sócrates existiu, mas atenção, quando nós lemos os diálogos platónicos, existe o Sócrates socrático, são os primeiros diálogos de Platão, em que Sócrates basicamente é um gajo porreiro, que é mais pergunta... Porreiro, pá. Sim, porreiro, pá. Ok, sem fazer... Bom, voltando à filosofia. refiro-me ao grego, não ao de Évora. Em que Sócrates é um perguntador e depois Sócrates lentamente ao longo dos diálogos platónicos vai se tornando num mensageiro da teoria das ideias de Platão. Mas há evidências de que Sócrates existiu porque existe outro filósofo menos conhecido, Xenofonte, se não me engano, que também escreveu sobre Sócrates. Outro exemplo muito interessante a nível desta relação entre o que é falado e o que é escrito é que Aristóteles escreveu inúmeros diálogos e o que chegou até nós não foram os diálogos de Aristóteles, que se perderam todos. As obras que hoje em dia dizem Aristóteles no autor são os apontamentos dos alunos de Aristóteles. Eu às vezes até digo isto a brincar, eu nunca obrigo a que o aluno tire apontamentos, encorajo, mas não é obrigatório, não faço de polícia a ver se o aluno está a escrever, mas encorajo e às vezes até digo, se não tivessem sido os alunos de Aristóteles a tirar apontamentos, nós hoje não teríamos Aristóteles. Já aqui falaste de Platão, Sócrates e Aristóteles, com quem é que tomavas o pequeno almoço, almoçavas e jantavas? 3 refeições, 3 filósofos. 3 refeições, 3 filósofos. Eu tomaria o pequeno almoço com Pitágoras.
Então. Pitágoras era filósofo também, mais conhecido. Até foi a pessoa responsável pelo termo filosofia, supostamente. Sim, exatamente, muito bem. Precisamente por isso, como responsável pelo termo de filosofia, tendo-lhe perguntado se ele era um sábio, se ele era um sófos. Filosofia é uma amizade pelo saber, pela sabedoria. Em muitos livros surge como amizade, mas eu acho que isso é uma redução didática. É um amor. E é um amor afetado, é uma filia, portanto é uma afecção. O professor António Cairo tem um vídeo no YouTube muito interessante sobre isso. Portanto, não é uma amizade, é uma afecção, é quase uma obsessão. Mas Sofia é sabedoria. Sim, Sofia é sabedoria. E philos vem de filia, que é uma palavra que ainda, um étimo que ainda hoje se usa em diversos contextos. Portanto, perguntam. Despachavas o Sócrates, o Platão e Aristóteles e ias ter com Pitágoras. Cada um tem uma pequena história que eu vou tentar contar em 30 segundos. Pitágoras, porque foi quem fundou a palavra filosofia, quando lhe perguntaram se ele era um sófos, se ele era um sábio, e ele auto-intitulou-se apenas amante da sabedoria. Para além disso, era um músico, e o meu pai é músico, e era também um matemático, e a minha mãe gostava muito de matemática, e a minha avó era professora de matemática. Depois, o almoço, eu penso que seria com Sócrates, pelo só sei que nada sei, e finalmente o jantar seria com Diógenes o Cínico, porque Diógenes o Cínico, que vivia numa pipa, pertencia a uma corrente helenística chamada cinismo. À altura, Alexandre o Grande, imperador da Macedónia, procura-o. Ele tinha sido aluno de Aristóteles e queria conhecer Diógenes o Cínico, e procura-o e finalmente encontra-o e diz: estás perante Alexandre o Grande, o que queres que o imperador te conceda? E Diógenes o Cínico diz: tenho apenas um desejo, que se desvie da frente porque me está a tapar o sol. E eu adoro esta história porque representa em certo sentido a independência da atitude filosófica face aos poderes instituídos. Portanto, era pequeno almoço com Pitágoras, almoço com Sócrates e jantar com Diógenes o Cínico. Pronto, relegaste o Aristóteles. Porquê é que já ninguém lê Aristóteles? Porquê é que já ninguém lê a Poética? É uma boa pergunta. As pessoas leem Aristóteles. No 10º ano aprende-se a lógica aristotélica. Eu tento sempre passar alguns textos de Aristóteles. Essa é uma grande pergunta. Há 2 ou 3 dias vi algo que me deixou triste e me deixou com a necessidade de pensarmos nós, professores, a nossa prática, e eu próprio repensar a minha, que é de que progressivamente os jovens vão lendo cada vez menos por algo meramente lúdico, vão lendo cada vez menos e vão lendo cada vez mais por obrigação. E foi por isso que foste para o YouTube, para tentar chegar ao coração dos jovens que nesta altura perdem mais tempo na internet e nas redes sociais do que nos livros? Sim, fui para o YouTube porque senti essa necessidade, por um lado, de explorar uma carreira que nunca segui. Youtuber? Não de youtuber, mas felizmente, porque a minha taxa de eficácia era muito reduzida, que era a de humorista ou de comediante. Sim, já aqui percebemos que tens uma veia humorística muito, muito forte. Obrigado. Que dá jeito para dar aulas. Agradeço as palavras, que são meramente apenas simpatia. E pronto, queria fazer um projeto que aliasse a filosofia ao humor. E depois queria também levar, e tudo isto curiosamente antes da pandemia. O canal foi fundado por mim e por um conjunto de alunos ao qual chamávamos o comitê do canal, na escola secundária de Alcochete, e de cada vez que falo neles, lembro-me deles sempre com bastante afeto, que me ajudaram. E emoção? Estou a ver nos olhos alguma emoção. Sim, Daniel Oliveira, és tu. E portanto, esta ideia de levar o ensino e a didática da filosofia para o contemporâneo tecnológico, para o humor, para a comunicação rápida e para o YouTube. E depois deu imenso jeito na pandemia. Na pandemia deu imenso jeito, porque em vez de usar a videoconferência para lecionar, que era precisamente aquilo que foi feito, mas aquilo que nem sempre era recomendado, mas se não fosse feito os miúdos também não aprendiam, eu consegui usar a videoconferência para introduzir, para ter um pequeno diálogo, também para questões interpessoais, como é que estamos a gerir isto, e depois remetia os meus estudantes para o vídeo no YouTube. Portanto, o canal de YouTube permite que já agora é a tua filosofia. E faz também lives no Instagram, a falar da matéria para os alunos estudarem. Acho fascinante. Meu Deus, que estás tão bem preparada. Sim, fiz uma live. Um aluno desafiou-me para uma live. Achei muito interessante.
obrigado ao estudante que me Te incentivou. que me desafiou para uma live. Desafiam para uma live no Insta e correu super bem. Tenho esta ideia que já vinha antes da pandemia e com a pandemia se acentuou ainda mais e que tem a ver com uma coisa que não é nova. A ideia de que o aluno não aprenda exclusivamente com o professor na situação formal de aprendizagem vem desde o início do século XX, vem da escola nova à escola moderna. Esta ideia de que o professor é uma das fontes, portanto, atenção, não vamos abolir os professores, o professor é uma das fontes da aprendizagem, mas existem outras. E, portanto, pensei que tinha algo para dizer. E aqui também temos muito a aprender com o nosso país irmão, que é no Brasil. No Brasil há imensos canais de YouTube didáticos muito bem sucedidos. Eu próprio vejo por vezes para enriquecer-me e ver novos modos de ensinar. Em Portugal já tínhamos alguém que fez isso, a Math Girl, uma youtuber. Aliás, que fica aqui o desafio para, desculpa, estou-me a intrometer, mas para vir para este programa, que ela fez um canal ela de YouTube. Agora fez o interregno, não parou mesmo a carreira. Parou, mas agora acho que voltou. Acho que voltou. E portanto decidi fazer algo parecido, mais associado à escola. Portanto, a Math Girl, por exemplo, não está diretamente associado aos conteúdos, às vezes coincide, outras vezes não. Eu pensei levar o meu humor para o YouTube. E tudo isto surgiu como ideia, eu mandei a ideia para o ar na turma. Uns miúdos disseram: setor, nós ajudamos. E da altura, aquilo que eu disse meramente como ideia, quase que ficou o desafio. Eu perguntei a brincar: então vá, quem é que me ajuda? E não esperava que ninguém pusesse o braço no ar. E 5 ou 6 miúdos puseram o braço no ar e começámos a reunir-nos na escola secundária de Alcochete a gravar e a editar. E eis que o canal existe e já está com 30 mil views. Não é viral, mas também hoje em dia o adjetivo viral deixou de ser assim tão fixe. Eu falava-te do Aristóteles porque eu tinha uma ideia para um podcast que era: já ninguém lê Aristóteles, era o nome, mas depois eram íamos buscar várias obras que as pessoas já não leem e que deviam ler. Que outros autores introduzirias neste podcast? Coisas que já não se leem. Sei que gostas também muito do Wittgenstein, não é? O que é que eu introduziria? Mas numa ótica assim de leituras que possam confrontar o jovem com o que fazemos aqui. Pode ser um pouco tudo, no sentido em que, por exemplo, o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdão, é um livro de 1506 e se tu leres agora parece que foi escrito o ano passado. É muito fácil de perceber e tem sentido de humor, tem crítica à religião, naquele caso, mas é muito atual e parece que se perdeu porque já foi escrito há tantos anos, não é? Sim, eu não colocaria Wittgenstein, o meu querido orientador de mestrado, que me perdoou, mas não colocaria Wittgenstein porque Wittgenstein é fascinante, mas nem sempre, às vezes é uma leitura árida. Assim, tentando fazer uma cronologia de leituras filosóficas em certo sentido existenciais. Colocaria Nietzsche, mas voltando atrás, colocaria Séneca, o estoico. Sim. Nietzsche, definitivamente, claro que sim. Ali ainda, eu gosto muito dos estoicos, colocaria Epicteto, um escravo que dava aulas e que escreveu um manual de Epicteto que é fascinante. Os estoicos basicamente escreveram os primeiros livros de autoajuda, mas uma autoajuda verdadeira e com substrato filosófico. O Bertrand Russell também escreveu um livro interessante de autoajuda. A Conquista da Felicidade. Sim. Que adoro esse livro. É maravilhoso. Acho que é o único livro de autoajuda que eu aconselho, normalmente. É maravilhoso que conheças A Conquista da Felicidade de Bertrand Russell, e que é muito interessante porque o Bertrand Russell era um ia dizer gajo, depois lembrei-me que estou na televisão. Podes dizer. Acho que não é a maneira correta de tratar. É um lógico, matemático. Era um lógico matemático, escrevia coisas altamente áridas, que desenvolveu basicamente a linguagem simbólica que se usa hoje em dia na lógica, e depois escreveu A Conquista da Felicidade, que é belíssimo. Colocaria as Confissões de Agostinho de Hipona, o primeiro diário completo que nos chegou, maravilhoso mesmo para quem não seja crente, A Loucura do Erasmo, o Elogio da Loucura. Que mais? Descartes lê-se muito bem. Descartes orgulhava-se de escrever como um romancista. Os Pensamentos de Pascal, que ele não queria que se publicassem. Não sei muito bem como é que aquilo acabou por ser conhecido, mas ele não queria que se publicassem. No século XIX, nitidamente Nietzsche. Kierkegaard. Bem, já tens aqui uma lista grande. É verdade. Como é que arranjaste tempo para ler todos estes autores? É uma coisa que ainda fazes agora diariamente ou foi mais da tua adolescência que dedicaste aos livros? Eu sempre gostei muito de ler. E desde 2012, que foi quando eu entrei para a faculdade, para a Ciência Política,
em 2007. Quando querias deixar de ser Jotinha, viraste para os livros. O que é uma ótima decisão. Atenção que a palavra Jotinha, eu aprendi muito na juventude partidária em que militei e estou muito grato a uma série de experiências que lá tive e aprendi muito. Portanto, também não queria cair aqui num não estigma. Queres cuspir no prato onde foste petiscar? Exatamente, fui petiscar, fui feliz, a da altura a minha vida seguiu outro rumo, mas a palavra Jotinha que eu próprio usei numa outra entrevista, agora ouvindo-a sem ser através da minha boca. Eu digo muito essa palavra, sei que as pessoas não gostam muito, especialmente os Jotinhas, não é? Mas pronto, para mim é um termo fofinho para designar alguém que está numa juventude partidária, nada. Eu acho que há várias maneiras de estar numa juventude partidária. Acho que as juventudes partidárias, pronto, fazendo aqui um breve à parte, e os partidos políticos conseguem gerar quadros intermédios sem grandes capacidades, sem grande carisma, sem grande pensamento, mas conseguem gerar também pessoas. Por exemplo, eu sei que o entrevistaste, acabei por não ter tempo de ver a entrevista, mas é uma das entrevistas que quero ver na primeira época. Entrevistaste o Miguel Matos. Sim, o Miguel Matos era na altura o mais jovem deputado. Exatamente, e é uma das... É, a meu ver, uma das grandes atual líder da JS. Sim, é uma das grandes mentes da nossa geração e, portanto... Também acordas a ouvir a Internacional Socialista? Não acordo a ouvir a Internacional, mas sou socialista, sou laico, republicano e como socialista. Mário Soares, sim. Tu já aqui elencaste... Sim, não falemos disto agora. Mário Soares, já lá vamos. Tu já aqui elencaste vários nomes de filósofos vivos e Alain de Botton. Gostas? Li dele o Consolo da Filosofia. Achas que é um filósofo? Ele tem feito um bom trabalho em popularizar ou tornar a filosofia mais acessível a todos. Eu gostei muito do que li. Essa ideia do que é um filósofo e esta ideia da pureza da filosofia, Richard Rorty tem um artigo interessante sobre isso, é algo que não me preocupa demasiado. Eu vejo o filósofo hoje, e penso que esse é o papel guardado para o futuro, como um intelectual polivalente. É alguém que percebe de várias áreas, que consegue conectar várias áreas, e numa era de cada vez maiores... Então os tudólogos que nós vemos na televisão são filósofos? Conseguem falar sobre tudo e conectar tanto tema? Porque nem sempre o tudólogo tem um compromisso com a profundidade, e muito do que o tudólogo diz é um soundbite, não diz nada de muito inovador que tu ou eu não consigamos Isto pensar. dá um bom soundbite, essa frase. Ok. E portanto, eu diria que o filósofo é um tudólogo, mas comprometido com a profundidade e com alergia ao clichê. E um professor de filosofia é um filósofo? Essa é a grande pergunta que me é feita. Explicar a filosofia pode ser bastante diferente do que exercê-la, não é? Ou não? É diferente, certamente. O único rótulo que eu acho que podemos colocar, saber se alguém é um filósofo, exige distância no tempo. Porque, como diria Hegel, a filosofia é a cristalização de uma época em pensamento, é a captação de uma época em pensamento. E nós precisamos de distância temporal para saber quem foram os ou as filósofos ou filósofas que conseguiram compreender a época em que estavam. E, portanto... Precisamos dos historiadores para perceber os filósofos? Sim. Essa pergunta é tão boa que vou simplesmente responder com um sim. Era a análise que eu estava a fazer do que estavas a dizer, não é? Precisam um do outro. Dirias que a filosofia está viva? Então não estás, estou aqui. Então és filósofo. Assumes-te como filósofo. Estás-me aqui a pôr entre a espada e a parede. Não me assumo como filósofo. Não sei o que contaria como ser filósofo que me pudesse contabilizar como filósofo hoje em dia. Eu penso que para ser filósofo é preciso ter obra. Como um romancista precisa de publicar romances, um filósofo precisa de publicar obra de pensamento, e à luz de algumas décadas é necessário compreender se aquele filósofo se relacionou com a sua época de um modo significativo. E tu tens toda a razão na tua pergunta, porque eu tenho uma visão, em certo sentido, historiográfica e historicista da filosofia. Alguém que tenha uma visão mais purista da filosofia não ficaria agradado com a parte das minhas palavras. Eu tenho uma visão não essencialista da filosofia. A filosofia é uma época pensada. E como época pensada, nós precisamos de estar a uma certa distância dessa
nessa época. Obviamente que se vão antecipando alguns, quer dizer, nós vamos antecipando que muito provavelmente numa história da filosofia daqui a 100 anos estará Habermas, provavelmente estará Zygmunt Bauman, provavelmente estará Slavoj Zizek, já está Hannah Arendt. Portanto, nós já podemos olhar para trás e dizer, ok, Hannah Arendt é filósofa. Depois há esta outra pergunta, que é um filósofo que tenha escrito muito na sua época, mas que depois se seja esquecido na poeira dos tempos, ou o grande compositor da época Beethoven que não fosse Beethoven, ou um romancista que agora é muito bem sucedido e daqui a 200 anos ninguém o lê, ficará? É por isso que eu não sou essencialista. As perguntas o que é têm sempre este perigo, não é? Onde é que colocamos os limites do ser? O que é uma bela pergunta para as crianças e para os filósofos. Olha, já aqui falaste de Hannah Arendt, e eu pergunto-te onde é que estão as mulheres na filosofia? Não são tantas como os homens, pois não? Pois não, e há que mudar isso. Temos a Simone de Beauvoir, a Hannah Arendt, e que mais filósofas temos? Há um livro, uma amiga nossa em comum, a Joana Rita Souza, colocou um livro que eu também já andava à procura dele, e eu sou muito de ir às livrarias, pegar o livro, não sou muito de encomendar. E este eu disse assim, não, eu vou encomendar, que é The Philosopher Queens, e que tem uma coletânea das filósofas ao longo do tempo. Parece-me que ao longo do tempo as filósofas foram apagadas pela secundarização a que estavam sujeitas no âmbito social em que viviam. Um bom exemplo, todos nós conhecemos Stuart Mill. Mas Stuart Mill, a sua esposa, Harriet Taylor, também escreveu várias obras e foi, em certo sentido, coautora das obras de Stuart Mill. O próprio Stuart Mill, por exemplo, no início da obra sobre a liberdade, dedica a obra a Harriet Taylor, dizendo que muito do que está ali pensado foi ela que o pensou. Eu já pesquisei, fiz uma breve pesquisa sobre isto e não encontrei, mas um movimento que eu acho que devia surgir era um movimento das obras de Stuart Mill serem rebatizadas e muitas delas, onde haja uma evidência histórica, passarem a serem coautoria com Harriet Taylor. Mas as mulheres filósofas existem, e felizmente nós vivemos num tempo em que a mulher já não tem de ser o segundo sexo, e o homem já não tem de ser o primeiro, e portanto que haja muitas mais. E sobretudo estamos a perceber que o velho preconceito, quer dizer, a Simone de Beauvoir ilustra isto muito bem no segundo sexo. O velho, a ideia de que não se nasce mulher, torna-se mulher. O velho preconceito que a mulher tem uma mentalidade mais prática e não tem capacidade especulativa, bom, é um preconceito tão fraco que nem me vou dedicar a contra-argumentar. Isso das mulheres na sombra de grandes homens, grandes pensadores, acho que era um bom tema para investigar. Lembro-me agora de repente da mulher do John le Carré também, quando ele morreu, também se soube publicamente que ela teve uma grande influência, quase coautora das suas obras, e seria interessante percebermos a influência que as mulheres têm em grandes escritores e pensadores e filósofos. Desculpa interromper, porque surge aqui uma ideia mesmo interessante, que é, eu não sei se alguém está a fazer isto, e eu próprio já pensei isto para Stuart Mill, pelos vistos a outros autores, que é fazer uma investigação a sério, não cair em radicalismos, e obras que de forma evidente tenham tido uma influência não só interpessoal, mas de escrita no autor, e se calhar não no século XX, mas em tempos anteriores, reavaliar-se a noção de autoria. No caso de Stuart Mill e Harriet Taylor estava na mesma época a escrever sobre temas parecidos. O próprio Stuart Mill admite no prefácio e na dedicatória da obra que se deve a Harriet Taylor muito do que pensou. Porque não o da liberdade de Stuart Mill passar a ser o da liberdade de Stuart Mill e de Harriet Taylor? Fica o desafio para os nossos académicos. E para ti também. Sim. E já temos uma ideia também para um podcast. Só ideia. É a filosofia aqui em ebulição. Olha, o livre-arbítrio que já aqui falaste e o determinismo é o início de tudo? Qual é que é o início da filosofia? Quem é que foi o primeiro a filosofar? O primeiro a filosofar terá sido um exemplar primitivo de Homo sapiens sapiens a perguntar o que faço eu aqui. Parece haver algo
em certo sentido, trágico. Não era mais o que é que eu tenho de fazer para destruir os outros seres humanos que não são Homo sapiens sapiens. Havia um instinto de sobrevivência grande, não é? Sim, mas no início da nossa espécie. Sabes que das leituras que vou fazendo e que não são demasiadas nesta área da pré-história, não sei se esse preconceito que nós temos, não é, contra o homem das cavernas. Obviamente que antes de haver linguagem não haveria filosofia. E antes de haver uma linguagem em certo sentido formal não haveria filosofia. Eu penso que a filosofia terá nascido enquanto atividade no primeiro homem ou mulher que se confrontou com um certo aspecto trágico da existência humana, que é a ideia de haver perguntas que ascendem na nossa mente sem uma possibilidade de resposta empírica. E esse aspecto, em certo sentido trágico da existência humana, é, a meu ver, a faísca do filosofar. Tu falaste de homens das cavernas, eu lembrei-me da alegoria da caverna. Porquê é que é dada em filosofia e o que é esta alegoria da caverna, para quem já não se lembra? A alegoria da caverna, curiosamente, já não está nas aprendizagens Já não. essenciais. É a imagem que eu tenho mais presente de Sim, filosofia no ensino é secundário. algo que marca muitos estudantes. Está no livro 7º da República e então conta a história mítica, uma metáfora de um homem que está numa caverna e está com a cabeça presa, portanto só consegue olhar. sombras. Sim, está a ver sombras, só consegue olhar para a frente e só vê as sombras do que passa por trás de si e pensa que as sombras são realidade. E a dada altura liberta-se, é uma caverna, mas em certo sentido também é uma gruta. Liberta-se, isto é tudo uma hipótese proposta por Platão. E eu vou contar a versão completa, que não é necessariamente a versão que conto em aula, porque a versão completa tem uma leitura que pode não ser assim tão simpática. Mas com poder de síntese, Sr. Professor. Será com muito poder de síntese. Então ele sai da caverna, percebe que a realidade, na verdade, dói porque são os objetos que estão iluminados pelo Sol e volta para a caverna. E o que Platão diz, como hipótese de pensamento, é que se ele dissesse aos outros que estão presos que a realidade não são as sombras, mas sim o que está lá fora, eles provavelmente davam-lhe um enxerto de porrada. E portanto, isto surge na República de Platão, um pouco aliado à filosofia política de Platão. E portanto, apesar de eu gostar muito da alegoria da caverna e apreciar muito as atividades que se podem fazer com ele, e tenho uma colega que faz trabalhos brilhantes sobre a alegoria da caverna com os alunos, eu não sou muito platónico. Okay. Eu, aliás, revejo-me um pouco na posição do Popper, que vê em Platão um certo ideal totalitarista. Agora, em termos literários, a alegoria da caverna são 2 parágrafos do mais belo que temos na nossa tradição ocidental. Agradeço pela rapidez, ou tentativa de rapidez. Eu carreguei no botão fast forward. Aproveito para te perguntar que espaço é que temos para a filosofia num tempo de pensamentos rápidos? Essa é uma grande pergunta, no sentido em que eu recentemente, eu não tive redes sociais durante muito tempo. Fiz um LinkedIn e tenho o YouTube e tenho um Instagram associado ao canal. Portanto, o Instagram tem muito poucas coisas da minha vida pessoal, está associado ao canal de YouTube. E há poucas coisas mais menos filosóficas do que esta rapidez dos TikToks e dos Reels, em que nós vemos uma coisa 10 segundos, depois vai para cima, vemos outra coisa 10 segundos, vemos outra coisa 10 segundos, vemos outra coisa 10 segundos, e 5 minutos nos Reels do Insta deixam-me completamente exausto. Aquilo é verdadeiramente cansativo. E essa é uma grande pergunta que nós nos temos de confrontar enquanto sociedade. E que depois tem ramificações, por exemplo, na nossa democracia, que é: como coadunar a necessidade de uma certa profundidade e calma no pensamento e tédio e precisamos também de estar às vezes aborrecidos para encontrar novas soluções, novas ideias. Como é que coadunamos isso? E de que o ser humano sempre necessitou, faz parte da natureza humana necessitar de uma certa paz, o estar à volta da fogueira, como os homens das cavernas, as pinturas rupestres, faz parte do humano necessitar certos momentos de paz. Vivemos numa época do instantâneo, do imediato, do superficial, e a mesma ferramenta
que nos permite divulgar, por exemplo, isto que está a acontecer aqui, também permite ter vídeos de 10 segundos de algo muito absurdo a acontecer. Portanto, não tenho uma resposta para essa pergunta. Como é que será a filosofia no século XXII? Existirá ainda? Não sei. Estou estarrecido com essa pergunta. Espero que exista em 2022, até porque és o primeiro episódio. Sim, em 2022 sim, agora no século XXII não sei. Olha, as pessoas das novas gerações ainda contemplam? Ou cada momento morto é passado a olhar para o telemóvel? Do que vais apreciando na escola, dos teus alunos, por exemplo? Não diria apenas das novas gerações. Acontece um fenómeno muito interessante que é as pessoas estão em eventos muito importantes da sua vida, um concerto, uma festa, e já não veem o fenómeno através do ecrã. Nós estamos a colocar o ecrã em todo o lado. Ou seja, eu estou a ver... Recentemente vimos uma influencer a tirar uma fotografia num funeral do pai. Por exemplo, mas esta ideia de que eu estou, imagina, no concerto que esperei um ano por ele, e grande parte do concerto eu não o estou a ver. Eu estou a vê-lo como se não estivesse ali, porque estou a vê-lo através de um ecrã. Mas há também uma vontade de termos memórias. Não sei se já viste Black Mirror, aquele episódio da Entire Story of You, em que temos um sistema que guarda as nossas memórias. Eu sinto muito que é isso que as pessoas fazem quando têm vontade de tirar fotografias e registrar concertos e registrar concertos, porque depois podes voltar àquele momento, não é? Black Mirror é tão brutal. Já vi episódios em aula, é brutal. Sim, eu acho que estamos numa crise da contemplação. Portanto, respondendo à tua pergunta de forma sintética, o século XXI está a confrontar-nos com a ideia de que as novas tecnologias servem para coisas maravilhosas, mas também servem para nos alienar do momento presente. E vivemos na crise da contemplação, e que se nota pela quantidade de pessoas que num tempo livre a primeira coisa que fazem de modo quase instintivo é pegar neste pequeno retângulo em vez de contemplar, nem que seja para contemplar um dia cinzento de segunda-feira e compreender o quão tristes estão. Portanto, a contemplação não tem de ser sempre poética ou pastoril e automotivacional. A contemplação pode ser: bolas, estou mesmo farto deste cinzento citadino, vou fazer algo com a minha vida. E eu penso que isso depois até está associado, e aqui vem a minha componente de esquerda, a uma certa alienação das massas. Precisamos das massas muito preocupadas com o seu like, muito preocupadas com o seu filtro, para não se manifestarem, para não irem votar. Isso é quase a teoria do Big Brother, não é? E dos reality shows. Não diria, não tanto, porque eu não acho que haja uma autoridade central. Não acredito que haja uma autoridade central a pensar tudo isto, e isso afasta-me de toda a crítica radical. Não há um pensador do alinhamento. Andamos nele porque... Sim, e ninguém previu. Acho que o Mark Zuckerberg, quando inventou o Facebook, era um miúdo com borbulhas, não previu tudo o que ia acontecer e todos os problemas que o Facebook ia surgir. Agora, nós vivemos numa época da crise de contemplação. E a crise da contemplação, só para finalizar, é também a crise da solidariedade. Porque um fenómeno recente é nós temos, sei lá, 2 sem-abrigo a lutar, ou uma pessoa caída na rua, e muitas pessoas, e não apenas jovens, por isso eu não queria diabolizar os jovens, a primeira coisa que fazem é fotografar, é fazer um vídeo que fique viral. E só depois é que vão ajudar. Então vivemos numa crise do estar no momento presente, do estar no espaço em que estamos, e estamos permanentemente numa necessidade de estar noutro espaço e noutro tempo. Que filósofo clássico, se fosse vivo, seria um influencer? Um filósofo clássico seria um influencer, seria definitivamente Séneca. Séneca, em certo sentido, foi um influencer, porque uma das suas obras mais conhecidas são as Cartas a Lucílio. Falámos de Séneca no episódio de Natal, episódio antes do teu. Ai, foi? Ok, então agora novamente haverá Séneca. Há sempre uma ligação. Seria Séneca, era um homem bem posicionado. Era um homem que moderou em certo sentido o estoicismo. O estoicismo era muito: ou és um estoico ideal e sábio, ou não vales nada. E Séneca, como que diz, bom, o ideal do sábio estoico é um ideal, podemos caminhar para isso. Escrevia de forma muito bela, escrevia diálogos, escreveu as Cartas a Lucílio, e portanto seria, parece-me, Séneca. Acho que teria muitos likes, conexões, amigos, faria excelentes reels e stories. E tu seguirias?
eu seguiria. No fundo, tentas usar também as técnicas de ser influencer ao ir para o YouTube, não é? Mesmo as aberturas que tu fazes nos teus vídeos têm ali um quê daquela alegria que é estás num canal digital e teres de captar pessoas para depois passares uma mensagem menos habitual naquele espaço. Sim, eu tenho o meu alter ego youtuber, mas em vez de fazer giveaways de mensalidades de um ginásio, luvas de boxe ou estojos de maquilhagem, faço giveaways de autores e portanto é um meio para chegar a um fim. Ainda não percebi muito bem o que é um influencer. Mas aquilo que vou vendo é que é um influencer sobretudo para levar as pessoas a comprar coisas. Mas vou-me abster de comentar porque não sei o que é um influencer, portanto não estudei o conceito e tenho uma noção meramente aproximada. Mas sim, o canal de YouTube A Tua Filosofia, subscrevam, pescar o olho, procura com uma linguagem youtuber e dentro das minhas possibilidades tecnológicas e orçamentais e de tempo, com uma estética youtuber, levar o estudante, e não apenas o estudante, também quem se queira familiarizar. Há inclusivamente maridos de colegas minhas que veem os meus vídeos e elas dizem: adorei o vídeo. Elas também, mas os maridos também. Portanto, há quase que um family time patrocinado pela Tua Filosofia. É tentar apresentar 2500 anos de história deste confronto, às vezes até trágico, com o sentido da existência e com as questões que nos habitam enquanto humanos, de um modo light, com alguns bonecos, com alguns sorrisos, e além disso é um modo também de expressar uma certa comicidade infrutífera que me habita. Tu já aqui falaste da física e desde o período da modernidade que se diz que a física moderna, as concepções cartesianas, newtonianas ou einsteinianas do mundo acabaram por destruir o território da filosofia. Vieram substituir a filosofia na forma de compreender o mundo. Será que ainda resta algum espaço para a filosofia? A filosofia pode pronunciar-se sobre os temas da física moderna com igual ou maior profundidade? A mim parece-me que a filosofia já não tem uma área que seja só sua e nós temos de fazer as pazes com isso. Porque definitivamente a ciência dos próximos 200 ou 300 anos e que está agora na sua infância são as neurociências e a neurobiologia. Já há pessoas que estudam a crença religiosa e que misturam a teologia com a neurobiologia. Portanto, a filosofia, a meu ver, deve abdicar de querer um campo só para si. O último vestígio disso foi a filosofia da linguagem no início do século XX e deve perceber que em cada campo há um pedaço que é seu e é aquele pedaço onde não estamos ainda no empírico, onde não estivermos ainda a medir, a quantificar, a usar ferramentas, onde estamos a teorizar, a problematizar e a desenvolver soluções criativas e onde estamos, após a ciência, a pensar o que fazer comunitariamente com tudo isto, estamos a fazer filosofia. E, portanto, digo isto mais como hipótese de trabalho do que como convicção, porque parece-me que não há questão mais difícil para quem estuda filosofia, e eu considero-me um eterno estudante de filosofia, do que o que é a filosofia. Eu diria que a filosofia é e será, antes da ciência, lógica, e depois da ciência, ética e filosofia política, mas sempre tendo de partilhar estes campos com o psicólogo, com a pessoa das neurociências, com a sociologia. E, portanto, a filosofia, mais do que no fundo, se o campo do saber fosse a Futuralia, se fosse daquelas feiras, a filosofia não teria um stand. A filosofia estaria um bocadinho em cada stand, petiscaria um bocadinho em cada stand. E a teologia, como é que a filosofia se distingue do pensamento de Deus? A religião é uma filosofia? Deus é filosofia? Uou! A teologia distinguir-se-á da filosofia na medida em que qualquer teologia partirá do dogma da crença. Uma filosofia, Heidegger até tem uma frase que diz: dizer uma filosofia cristã é como dizer um pau de ferro. Portanto, é uma contradição nos seus termos. Eu diria que a filosofia não exige o ateísmo ou o agnosticismo. Temos grandes filósofos que são crentes, mas exige o repensar crítico e autónomo da religião.
enquanto que normalmente a teologia está associada a certos limites dentro de uma certa vivência religiosa. Agora, as duas cruzam-se e nós quase não teríamos filosofia na Idade Média se não tivéssemos teologia. E, portanto, as duas cruzam-se, parece-me. Como é que tu vês e como é que sentes o momento atual? Um momento de grandes conflitos entre tendências individualistas e comunitárias e da falta de calma para parar, que já aqui falámos, para parar para refletir e criar um quadro mental para analisar o mundo à nossa volta. Sinto-o como um desafio a cada um de nós, ou seja, vivemos numa era de uma constante pressa. Temos de ir rápido de um lado para o outro. Mesmo se não vamos para lado nenhum, se estamos em casa, temos de ter uma internet cada vez mais rápida. Isto está para ver no nosso modo de comunicar. O Instagram começou como uma plataforma de fotografias, agora é uma plataforma de pequenos vídeos acelerados em 15 segundos, com montagens, com letras. Vivemos numa era também em que temos de estar permanentemente conectados, portanto, responder a um e-mail passado 2 dias já é responder tarde. E, portanto, o grande desafio do Ocidente é precisamente esse parar para pensar. Eu penso que há sinais de esperança e, em parte, a importação, umas vezes mais genuína e outras vezes mais superficial, de certos caracteres da filosofia oriental, o budismo, a meditação entrou-nos pela casa adentro. É, em certo sentido, o Ocidente a dizer temos de ter uma certa paz, temos de ter uma certa calma. Esse é o grande desafio para a nossa cultura ocidental nas próximas décadas. É como fazer com que este pequeno retângulo que tem tudo lá dentro, este retângulo que tem lá dentro o que antes pertencia ao telefone, ao fax, ao gravador de voz, ao correio, está tudo num retângulo que no fundo este retângulo seja um pedaço de tecnologia a nosso favor e não nós escravizados pelo pequeno retângulo. Eu sou muito apologista de que devíamos ter mais escritores e pessoas ligadas à cultura a discutir a atualidade, ao invés de sempre as mesmas pessoas ligadas a partidos e interesses políticos. Tu achas que fazem falta filósofos no espaço público, nas televisões, a debater não só as notícias do dia, mas as notícias do mundo e os temas quentes da nossa época? Definitivamente, e aí vivemos hoje em dia uma certa obsessão também com o quantitativo. O que não se pode medir, o que não se pode colocar em números, não é válido. Quando, na verdade, há em muitos campos aquilo que não é quantificado é muito mais belo e é muito mais útil até do que aquilo que é quantificado. Talvez fugindo um pouco à questão, mas que me parece que em certo sentido pode ir na mesma linha. A vitória em muitos casos da psiquiatria sobre a psicoterapia, e que nós vemos isso nas escolas, nós vemos isso ao trabalhar com jovens, isto é, a vitória do comprimido quantificado na sua dose que te acalma a certa hora do dia, o quantificado. Mas penso que em sociedade estamos cada vez a perceber melhor que são duas áreas que se complementam bem, a psiquiatria e a psicoterapia. Mas vivemos ainda, nós temos muitas pessoas, não tenho estatísticas, mas seja pelo preconceito contra o psicólogo, seja pelo valor que custa fazer psicoterapia, seja ainda por uma mentalidade de quero a solução agora, e não quero confrontar-me com os meus fantasmas do passado, não quero repensar a minha infância, vivemos muitas vezes na vitória da imediatez. Dá para ver nos títulos dos livros, não é? Seja feliz em 12 passos, um corpo que quer em 6 passos. Esta ideia de que vai ler este livro e subitamente vai ficar transformado. E, portanto, é natural que no comentário televisivo surjam, por exemplo, ou pessoas que estão ligadas aos meios partidários ou aos meios de comunicação, e nada contra, mas surjam, por exemplo, muitos economistas. É raro aparecer um intelectual que consiga fazer leituras globais, como a Maria Filomena Mulder, ou como o José Gil, os professores, quer dizer, estou aqui a tratá-los pelo nome, os queridos professores. Portanto, queremos
vivemos na era do especialista, e por isso é que aí eu vejo um paralelismo possível entre o jornalismo e a filosofia. Esta ideia de estar disponível para investigar e de, sabendo um pouco de tudo ou sabendo de tudo o essencial, procurar ligações possíveis, havendo um compromisso com a profundidade, havendo um compromisso também com a verdade, não com uma verdade que possa ser objetivada necessariamente em números, mas com uma verdade que se expressa sob razões aos quais outros podem dar concordância ou não e entrar numa argumentação. Fazendo aqui uma ligação entre a contemplação e a inteligência artificial, achas que a humanidade pode estar a caminhar para um modelo de sociedade mais similar ao grego, no qual o papel do homem não é trabalhar, mas sim contemplar e pensar, e neste caso seriam as máquinas e a inteligência artificial a permitir isso? Essa é a grande utopia das novas tecnologias e que infelizmente cada vez mais se tem evidenciado inviável sem ser com uma certa legislação e com um certo papel presente do Estado. Nós vemos isto naquilo a que se tem chamado a uberização da sociedade. Isto é, para nós, consumidores, pedir Glovo ou pedir Uber Eats é um gesto tecnológico. Para nós é tudo subjetividade. Estou com fome, a comida chega até mim. Para aquele que está na mota, não há nada mais objetivo. Contacta com os elementos da natureza, tem de equilibrar a mota para não cair, apanha chuva, fica molhado. Portanto, para ele, a tecnologia poderá eventualmente ser um instrumento de emancipação, porque é um instrumento de rendimento, mas também é um instrumento de domínio. Portanto, esta ideia de que as tecnologias virão, em certo sentido, substituir as classes sociais e todos seremos gregos, eu diria que é certa para alguns. E há que cuidar também dos outros. Mas nós estamos a criar cérebros artificiais. Onde é que achas que pode entrar a filosofia no campo da ética e do pensamento para moldar estes cérebros? Esse é um dos campos mais interessantes e mais fecundos. É um campo que eu próprio quero aprofundar os meus estudos, que é a área da bioética e da ética aplicada à inteligência artificial. Somos confrontados com questões que não pode ser alguém que apenas faz inteligência artificial a pensar. Tem de ser alguém que conheça 2500 anos de história de pensamento ético, que conheça as bases da inteligência artificial e que decida. Nós neste momento já temos inteligência artificial a decidir quem é que vai ser despedido de um emprego e a tratar dos despedimentos em massa. Há pouco tempo vi no LinkedIn que uma série de funcionários, isto não tem diretamente a ver com inteligência artificial, mas tem a ver com as novas tecnologias, foram despedidos, creio que numa reunião de 5 minutos via Zoom. Portanto, o que fazer com isto? A própria pergunta tem uma proposição implícita de que nem todo o progresso é bom e nem todo o progresso tecnológico tem de ser automaticamente levado a cabo. Porque, em certo sentido, houve uma dada altura em que os seres humanos aprenderam a fazer comércio, nem sempre fizeram comércio, a da altura aprenderam a contar e da altura inventaram a escravatura. A escravatura é, em certo sentido, resultante de um progresso. A capacidade de aprender a contar e a capacidade de aprender a fazer comércio. E não é por isso que nós legalizamos a escravatura. Portanto, em certo sentido, urge uma reflexão dos sociólogos, dos filósofos, em parceria com os programadores, de até onde é que vai a inteligência artificial. E, mais uma vez aí, a filosofia conectar-se-á com a política. Porque a boa política, a política com P maiúsculo, é sempre em certo sentido filosófica, porque deve sempre resultar previamente de uma reflexão estruturada. Estamos à conversa com David Ehrlich, o mais jovem professor de filosofia da Escola Pública em Portugal. David, conta-nos lá que termos pejorativos é que o Priberam alterou a teu pedido e conselho. Fiquei curiosa. Isso já foi no verão de 2019. Eu sou um homem de ascendência judaica, portanto sou, como dizia Mário Soares, laico, republicano e socialista, mas desde há uns anos para cá tenho procurado fazer uma pesquisa genealógica e existencial e perceber a raiz judaica que me habita e conhecer mais da história dos meus antepassados. Uma parte da história da minha família está diretamente ligada ao Holocausto. E dei-me conta de que, por exemplo, o termo judiar
é utilizado, ao fazer judiarias, é utilizado como fazer marotices, como fazer algo de mal, como fazer malandrices. E no primeiro ano estava esse significado, mas não estava assinalado como significado pejorativo. Isto é, noutras palavras antissemitas do vocabulário português, estava assinalado o significado, mas estava aquela sigla que significa alerta, isto é um significado pejorativo. Mas em algumas palavras não estava. Eu pedi ao primeiro ano, e foi um gesto solitário do qual só agora estou a falar, portanto foi assim uma coisa uma decisão assim espontânea, pedi ao primeiro ano não para apagar o significado, nós não devemos apagar a história, o antissemitismo, infelizmente, o antijudaísmo faz parte da história da época medieval e do início da Idade Moderna Portuguesa, felizmente já não, mas pedi para que assinalassem, por exemplo, no verbo judiar, que a ideia de judiar como fazer maus atos é um significado pejorativo. E então responderam que eu tinha razão e não apagaram o significado, mas assinalaram como uso pejorativo. Olha, e continuando aqui em expressões, a expressão maquiavélico, platónico, é tudo expressões que usamos no dia-a-dia, que pedimos emprestadas à filosofia. Há mais expressões destas? Então, a filosofia helenística, por exemplo, os céticos e os cínicos eram uma corrente da filosofia helenística. As 4 correntes da filosofia helenística são o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e os cínicos. Nós conhecemos mais o estoicismo e o epicurista. O Epicuro, acho que há uma revista que se chama Epicurean, de tempos livres. Dizemos de alguém que resiste firmemente, por exemplo, 9 jogadores contra 11 e não sofreram golo, resistiram estoicamente. Dizemos de alguém que suspeita de tudo e que é um pouco antissocial, dizemos que é um cínico. Se suspeita e não acredita em algo, mas não necessariamente acompanha isso de uma atitude antissocial, dizemos que é um cético. Quando alguém faz algo de modo extremamente ordenado e de modo muito metódico, como tu preparas nitidamente as entrevistas, dizemos que é cartesiano ou cartesiana. Maquiavélico. Portanto... A palavra maquiavélico faz jus a Maquiavel? Esse é um grande debate. A maior parte dos especialistas em Maquiavel dizem que não. O Príncipe, que é a sua obra mais conhecida, é um manual de poder. Ele não afirma que aquele tipo de regime deve ser o regime que existe em todos os países, e numa outra obra sobre os discursos, se não me engano, de Tito Livio, aborda o poder numa república. E então, por um lado, há que contextualizar que o Príncipe de Maquiavel é um manual, mas é um manual que Maquiavel não diz que tem de ser seguido. É como um manual de uma aparelhagem, mas podes não comprar aquela aparelhagem, podes ser republicana. Qual é o pensamento mais maquiavélico que existe no Príncipe? É que os fins justificam os meios, e essa é a frase que todos conhecemos, mas há até quem diga, e por exemplo o autor sobre o qual eu estou a fazer o doutoramento tem essa visão, não é uma visão comum, mas eu encontrei-a noutro podcast também, de que aquilo era uma sátira. De que o Príncipe de Maquiavel era uma sátira ao absolutismo. Portanto, dizer maquiavélico faz sentido se é alguém que segue os ensinamentos que constam no livro O Príncipe. Agora, nós não sabemos até que ponto é que Maquiavel estava a sugerir que em todo o momento político aquilo se fizesse. Mas o mais famoso de todos é que os fins justificam os meios. E justificam? Esta não é a parte menos bonita da política? Depende do que estamos a falar, mas penso que os fins só justificam os meios se aquilo a obter for maior do que aquilo que sacrificamos e se for sempre em prol de valores em que acreditamos, de valores dos quais não estamos disponíveis para abdicar. Portanto, aí um soldado que se sacrifica numa batalha pela sua pátria-mãe, ou alguém que para salvar a sua família se sacrifica, ou um político que sabe que vai conseguir fazer algo pelo seu povo e para isso vai haver um tempo mais complexo, aí vale a pena. Agora, se falamos de ambições pessoais, de egos e dos pequenos narcisos que habitam cada um de nós, aí certamente que não. E o que é o real? Tu estás a fazer-me perguntas verdadeiramente desafiantes. O real... Diria que o real
é uma mediação entre uma realidade que não se deixa ver como é, o eu e a relação do eu com o outro. Portanto, o real é o que ascende neste triângulo, em que há uma realidade, portanto eu sei que à minha frente está um microfone, em que há um outro e há um eu. E o real ascende nessa dialética entre eu, outro e um objeto que se deixa ver na relação. E para onde é que estavas a olhar? Quando estavas a ver o real? Não estavas a olhar nem para mim, nem para o microfone? Eu tenho nem para ninguém neste estúdio. Onde é que está o teu real? Eu, quando fazem perguntas complexas, eu, para poder pensar verdadeiramente sobre elas, preciso de desviar o olhar. Desviar o olhar para o pensamento. O que é existir? Eu vou continuar a desviar o olhar. Desviai o olhar. Eu diria... À vontade. Eu diria, num sentido primário, existir será, eu vou tentar agora não desviar o olhar, num sentido primário, existir será um organismo que vive. Portanto, num certo sentido, é sinónimo de uma vivência. E aí, um sapo existe, uma bactéria existe e nós existimos. Num sentido ainda mais abrangente, existir é ser conceptualizado. Portanto, este microfone existe. Descartes diria que era pensar, não é? Existe tanto como eu. Não, Descartes diria que nem tudo o que existe pensa, mas por pensar eu posso concluir a minha própria existência. Portanto, existir não é necessariamente pensar, mas para pensar eu tenho de partir do princípio de que existo enquanto sujeito pensante, ainda quando duvido do meu corpo. E, portanto, o penso logo existe. Descartes está inserido num dualismo antropológico. Eu tenho a certeza de que sou um ser pensante antes de saber que sou um corpo e antes de saber de que os outros existem. E existir em termos humanos é ser confrontado com a finitude e com que resposta dou eu à finitude. Dou uma resposta religiosa, dou uma resposta espiritualista, dou uma resposta hedonista, aliada, alheio-me da finitude, causa-me muita dor e então passarei a vida com alguma adição. Portanto, existir em termos humanos é ter um diálogo eu-tu com a finitude. Viver e existir são a mesma coisa? Há quem diga que, já nem sei de quem é a frase, mas uns vivem, outros apenas existem. Depende do que queiramos dizer por viver e o que queiramos dizer por existir. Se viver é ter uma existência orgânica e existir é tratar por tu a finitude, diria que existe o Homo sapiens sapiens e talvez algumas espécies próximas, não quero partir do preconceito antropocêntrico de que as outras espécies não têm o luto e o confronto com a finitude, precisaríamos aqui de um biólogo, mas existirá aquela forma de vida que se confronta com o seu próprio fim. As outras apenas viverão. E um filósofo é uma eterna criança na idade dos porquês? Diria que em certo sentido sim, mas não necessariamente, porque a criança, se não for conduzida, por exemplo, numa sessão de filosofia para crianças, pergunta um porquê e rapidamente passa para outro porquê. Enquanto que há filósofos que dedicaram toda a sua vida ao mesmo porquê. Então há essa ideia de espanto, há infantil, há essa ideia de estar desconfortável no mundo. A criança está desconfortável no mundo porque é nova no mundo, e eu penso que no filósofo também. Há depois um compromisso com a mesma pergunta, com ficar no mesmo território, que não sei se habita a vida interrogativa do ser infantil. A filosofia é sempre o caminho, nunca é o fim. Sim, é sempre o caminho. Mas agora é o fim deste programa. Pelo menos da última vez que verificou David Ehrlich vivia na provisória condição de existir. Já foi dirigente associativo, autarca e operador de call center. Hoje dá aulas na Escola Mestre Domingos Saraiva, em Algueirão. Gosta que os alunos entendam que conhecer e ser culto não é ser um rato de biblioteca fechado no pó dos livros. Estudar ciências sociais não é secante. Talvez por isso use rap nas aulas de filosofia. Gosta de ouvir o que os alunos ouvem para estar em ligação com eles.
deles. Escreve poemas, tem 2 obras publicadas e várias menções honrosas em concursos de poesia. Em 2010 organizou a exposição de poesia e fotografia Amar Lisboa. Em 2016 fez residência artística no Teatro do Silêncio, num projeto de ficção narrativa sobre a história da filosofia. Diz que cai no clichê do intelectual de esquerda, tem um amor não correspondido, platónico, pela palavra, e é laico, republicano e socialista como Mário Soares, mas vê na aprendizagem o que existe de mais próximo ao milagre. O Prémio Montijo Jovem 2014, em tempos, enviou um e-mail ao Dicionário Priberam para mudarem o significado de alguns termos que considerava pejorativos, e eles mudaram, que continue a mudar dicionários e a existência dos que se cruzam com ele, palavra a palavra, com a ajuda da poesia, da filosofia e do humor, como fez na última hora na Antena 3 e na RTV3. Obrigada. Obrigado. Desculpa lá estes percalços. Ora, essa. Estás a rezar? Não, eu gosto de agradecer de forma oriental. O Guião Acho que é um hoje gesto muito desapareceu belo. 1000 vezes. Por isso, olha, optei por entrar em modo. Uau! O que vamos fazer?